Introdução ao realismo das relações internacionais. Uma vez superado as condições políticas que habitam, por assim dizer, a compreensão das relações internacionais, podemos agora adentrar no estudo propriamente dito das escolas teóricas mais comuns e mais recorrentes do dia a dia das relações internacionais. Optamos por começar com o realismo, pois se trata de uma das correntes das relações internacionais que foi responsável justamente pela ascensão desse campo como um campo autônomo de estudo. Não é sem razão que repetidas vezes eu demonstro que os livros de Edward Carr e principalmente de Morgenthau, final da década de 30, metade da década de 40, são responsáveis pela separação das relações internacionais do direito internacional. O realismo, como escola de pensamento, ele na verdade é um conjunto de diferentes teorias com algumas características. Desse conjunto, podemos destacar para um estudo introdutório a figura do realismo clássico ou realismo originário e o neorrealismo ou realismo sistêmico. Então, para tomar cuidado, um pensamento realista, ele não é uma coisa uniforme. Significa que existem diferentes concepções realistas, sendo as duas mais comuns, ou seja, as mais estudadas, as figuras do realismo clássico e neorrealismo, porque são justamente as portas de entrada para o conhecimento do que é uma teoria realista. Logo, surge a pergunta: o que é realismo? E aí vamos citar justamente Andreas Jacob, Realismo em Teoria das Relações Internacionais. Óbvio, o texto está em alemão, não vou aqui fazer tradução, não vou forçar você a aprender alemão. Então já fiz a tradução para você entender mais ou menos o que está escrito. Por conseguinte, deve-se entender o realismo como um conceito qual engloba teorias que buscam explicar as relações internacionais desenvolvidas no período de 1930 até 1950, enquanto que as teorias desenvolvidas posteriormente devem ser denominadas de concepção realista. Essa definição a gente traz aqui para o nosso slide, justamente para demonstrar que o realismo tem diferentes teorias. Sendo que, quando você fala que uma teoria é realista propriamente dita, você está falando daqueles conjuntos de pensamento da década de 30, 40 e 50. Enquanto que as teorias realistas contemporâneas, elas são mais conhecidas como teorias de índole realista. Por quê? Porque elas já têm uma interação com outras teorias das relações internacionais e ou flexibilizam a rigidez do realismo clássico ou ampliam a compreensão dessas teorias originais. Então, quando respondemos essa pergunta, nós temos que ter em mente que realismo é um conceito indeterminado, que normalmente designa teorias, argumentos, discursos que apresentam as seguintes características. Primeiro, são teorias que abordam, que analisam grupos. Então, elas são fortemente grupistas. Significa que a ação política que é feita nas relações internacionais é feita por grupos ou em nome de grupos. Então, não é o indivíduo sozinho que consegue agir nas relações internacionais. Ele age em nome ou como representante de um grupo. Não é à toa que no realismo clássico existe um forte apego à figura do Estado como único ator internacional direto. E todos os outros seriam atores indiretos. Então, o realismo tem como primeira característica um discurso de grupo. A ação política não é a ação de uma pessoa só,
mas sim a representação de um grupo que está atrás dessa pessoa. A segunda característica é justamente a ideia de egoísmo. Como o realismo é expressão da tradição realista, ele opera com a ideia de anarquia, com a ideia de o direito internacional ser uma conveniência, e tudo está regido pela cláusula rebus sic stantibus, é natural que eles tenham uma visão egoísta das relações internacionais. Significa que o agir político sempre é pautado por interesse próprio. Justamente uma herança do marco teórico que dá suporte à teoria, à concepção de Estado, a essas teorias. A visão do Estado natural hobbesiano e o Estado como sendo uma superação desse estado de medo e de violência. Então, quando você está diante de uma teoria realista ou de índole realista, você vai, além de ver a característica de grupismo, também a característica de egoísmo. Egoísmo no sentido de ação tem um interesse próprio. Ou, de uma forma mais técnica, a política, a raison d'être, a realpolitik, opera dentro dos interesses daquele grupo e não por interesses morais universais. Não há uma concepção de universalidade na ação política em pensadores realistas. Então, é variável. Existe a possibilidade de supressão de interesses nacionais e internacionais. Tudo isso vai depender do quê? Do interesse do grupo. Então, a terceira característica, que também é uma marca do pensamento realista, que vem justamente da tradição realista, é a questão da anarquia. As relações internacionais são relações, ações políticas, interações, manifestação de interesses num ambiente no qual não há uma autoridade central, não existe um poder coercitivo centralizado. Daí, você tem uma marca da obra de Morgenthau em todas as teorias realistas. Elas trabalham pela expansão do poder do ator, mas ao mesmo tempo que ele consiga se preservar, manter a paz. Então é como conseguir mais poder sem se autodestruir. Então o plano internacional é um campo aberto. Não há limites, ou pelo menos não há limites jurídicos. Não há uma ordem internacional que se manifeste através de uma autoridade centralizada. Logo, a quarta característica é justamente o que a expressão em inglês define como power politics. A ação política é inerentemente uma ação de busca de poder. A interação do poder social e do poder material como um instrumento político. Ou, botando num linguajar um pouco mais complexo, é considerar os recursos militares, recursos minerais, as riquezas do ator como sendo instrumento do agir, do interesse dele. Então ele age na busca de expandir seus interesses. E esse interesse é expresso na figura de poder. Daí a crítica de Carr, lá em 1982, de afirmar que hoje, infelizmente, as relações internacionais, especialmente por influência da concepção realista que ele ajudou a criar, viraram estudos de jogos de poder. E que ele não tinha nada a ver com essa concepção. Porque o livro dele era um livro de política externa, uma forma de manter a paz através da política. E não para fundar a ideia de que as relações entre Estados seriam relações puramente de poder e de luta de poder. Então, esses 4 elementos, essas 4 características, apontam se uma teoria é realista ou não.
Qual é a diferença do realismo clássico para o realismo mais moderno contemporâneo, ou as teorias clássicas para as teorias mais contemporâneas? Essencialmente é a flexibilização ou não desses conceitos. Dá um exemplo: no realismo clássico, a ação política sempre representa o Estado. Então, grupismo é a ideia de Estado. Já nos realismos mais modernos, o Estado é só um tipo de grupo que age politicamente. É principal, mas não é o único. A ideia de power politics também varia conforme a compreensão do autor realista que você está estudando. Por exemplo, para os clássicos, power politics se manifestava através justamente da ação estatal internacional, a política externa. Então era predominantemente o poder, o interesse político. Já nas variantes mais modernas, esse poder também pode ser manifesto através da atuação de empresas, através da atuação de forças armadas ou forças culturais. Então, o que varia entre as teorias realistas é como elas lidam com essas características. E toda teoria realista, seja originária ou seja de índole, vai apresentar as quatro. O que as difere é a forma como elas compreendem essas características e como elas concatenam o seu funcionamento.